Olá, internautas do J+, hoje a coluna mais uma vez é em vídeo e a gente está recebendo um convidado mais que ilustre, um deputado estadual, Laércio Schuster, ele que é advogado, formado pela Universidade de Blumenau, foi prefeito por 2 vezes da cidade de Timbó, empresário, e ingressou na Assembleia Legislativa no ano de 2018 para cumprir, então, seu primeiro mandato. O deputado se sobressaiu muito aí nessas últimas semanas, porque ele compôs o tribunal de segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva, e o voto dele foi decisivo para virar o placar a favor do afastamento do governador. Agora abriu-se um período de 180 dias para que seja juntado provas, feita defesa e tudo mais, e aí haverá um segundo julgamento que pode afastar definitivamente o governador Carlos Moisés. Então já começo a entrevista agradecendo a presença do deputado, né? E perguntando também, logo de cara, o porquê do seu voto a favor do afastamento do governador. Muito obrigado, deputado. Olá, Ednei, a todos que nos acompanham aqui pelo portal J+. É uma alegria enorme poder estar voltando ao Planalto Norte. É um roteiro que nós estamos fazendo desde ontem, que começou pela cidade de São Bento, e hoje voltando aqui à cidade de Canoinhas, que é algo interessante para quem está nos acompanhando saber. Eu fui 2 vezes prefeito da cidade de Timbó, uma cidade do Médio Vale do Itajaí, e nós tínhamos na minha cidade um grande problema para ser resolvido na saúde pública, que era fortalecer o nosso hospital filantrópico da nossa cidade, o Hospital Oase. E para buscar conhecimento, buscar know-how e também lugares onde a gestão pública hospitalar funcionava, eu vim para Canoinhas, eu vim para Major Vieira e também fui para Papanduva. Eram 3 hospitais que na época, lá em 2009, 2010, eles possuíam uma gestão SUS muito bem feita, muito bem administrada, e nós utilizamos daqui várias experiências e implementamos lá em Timbó, no nosso hospital, que hoje, depois de quase 10 anos, está sendo referência para Santa Catarina no combate à Covid, né? Então, é sempre bom voltar para cá, eu tenho boas memórias e cada vez mais que nós voltamos, nós conhecemos novos amigos, novas lideranças, como um vereador que para nós está sendo um grande destaque na sua atuação em Santa Catarina, que é aqui da cidade de Canoinhas, o vereador Homer, né? E no qual a gente também deixa um grande abraço a ele. Bom, todos nós sabemos, mais ou menos uns 10 dias atrás, infelizmente, né, Santa Catarina estava e continua estando nas páginas policiais do Estado e do Brasil, nesse escândalo, né, da compra fraudulenta dos 200 respiradores que custaram para o Estado mais de 33 milhões de reais e que nunca, né, foram colocados para funcionar nos nossos hospitais de Santa Catarina. Ednei, nós nunca vamos saber, né, quantas vidas poderiam ter sido salvas se os 200 respiradores tivessem funcionando. Porém, quando dos 40 deputados, 36 votaram para aceitar o impeachment do governador, e também depois a própria CPI, né, no seu relatório, ela comprova que o governador mentiu, que o governador ele fez parte, né, infelizmente ele tinha consciência, né, dessa compra fraudulenta dos 200 respiradores que geraram, infelizmente, esse desgaste, essa falta de recursos de 33 milhões aos cofres públicos e feito esse pagamento de maneira antecipada. Nós, enquanto parlamentar, junto com os 5 desembargadores, eu entendi que haviam indícios, né, de participação do governador em crime de responsabilidade. Então, vendo isso, né, nós tomamos a decisão naquele momento de acompanhar os desembargadores do Tribunal de Justiça para que o governador agora tenha até 120 dias, né, a possibilidade de apresentar sua defesa, o seu contraditório, para que nós possamos, no segundo momento onde o tribunal vai se reunir, nós possamos, né, em colegiado, decidir agora por 7 votos, vai precisar de mais alguém, né, para poder que entenda dessa maneira, se assim a defesa do nosso governador não for na linha que nós entendamos que não há crime de responsabilidade, aí sim vai vir o afastamento definitivo do governador. Então agora abre-se o espaço, o momento dele apresentar ao tribunal jogador e aos catarinenses a sua defesa
e que, através dessa defesa, consiga, né, afastar o crime de responsabilidade, onde foi pelo qual os 6 julgadores, junto com o deputado Laércio, há mais ou menos 10 dias atrás, avaliaram que havia indício de participação do governador nesse processo da compra dos respiradores. Deputado, o senhor votou ao lado dos desembargadores. Dos 5 desembargadores, nenhum teve voto a favor do governador. E os seus pares, os outros 4 deputados, votaram contra a abertura do pedido do processo de impeachment. Isso mostra que esse processo ele é muito mais político do que técnico. Quer dizer, houve uma divisão muito clara entre a análise técnica, que teoricamente foi feita pelos desembargadores, e a análise política feita pelos 4 deputados. Aí o senhor alinha o seu voto mais a um parecer técnico do que a um político, vamos dizer assim? Olha, na verdade, o processo de impeachment, que ele está dentro da nossa Constituição brasileira, eu, além de ter a minha formação na área do direito, eu também sou especialista em direito público municipal, então eu estudei grande parte, né, do processo que foi construído dentro da CPI dos respiradores, que foram quase 8.000 páginas. Eu estava convicto que ali havia indícios, né, de improbidade administrativa do nosso governador, de crime de responsabilidade. O processo de impeachment, ele é claro, ele não é um processo criminal. O processo de impeachment ele é um processo político-administrativo. E dentro dessa ótica foi aonde os desembargadores colocaram todo o seu voto, no qual eu concordava com eles, até pela minha formação, né? Eu identifiquei ali que esses indícios eram muito fortes, né? Da omissão do governador, da participação dele, por ele ter mentido, por ele saber. Isso é o que tudo ficou comprovado nesse primeiro momento, por isso que eu estou agora esperando a defesa e o contraditório do governador, para daí sim nós manifestarmos a nossa segunda vez se haverá ou não o afastamento definitivo do chefe maior do Estado, o governador Carlos Moisés. Agora, teve uma mudança de postura do governador em relação ao primeiro, segundo, do primeiro para o segundo pedido de impeachment. Ele se tornou mais ouvinte dos deputados, coisa que era uma grande queixa dos deputados, inclusive do senhor, né? Ele não ouvia os deputados, ele não fazia com que os deputados participassem do governo dele, ignorava, né, os deputados. Isso pesou muito no seu voto? Olha, na verdade, quando eu cheguei ao Parlamento Catarinense, né, com a minha experiência de 8 anos enquanto prefeito de uma pequena cidade que entendia que as grandes obras estruturantes para acontecerem nela precisa da parceria do governo do estado e do governo federal, eu fui com entusiasmo de mais de 70% dos catarinenses que optaram pela mudança de gestão estadual lá em 2018, que eu iria encontrar, né, na figura do governador, alguém que ouvisse, alguém que tivesse as portas abertas para essa mudança, para esse novo olhar mais sensível e generoso com as pequenas cidades do interior de Santa Catarina. Então, quando eu cheguei lá e tentei fazer essa aproximação com o governo do estado, eu não encontrei, infelizmente, através dos seus secretários, até do próprio governador, a porta aberta no sentido de levar-nos aquilo que as nossas cidades, as nossas famílias procuravam, porque eu cheguei no Parlamento Catarinense, viu, Ednei, com a esperança de uma região que há mais de 40 anos não tinha um deputado estadual para lhe representar. Então eu fui com muita vontade de trabalhar, e, infelizmente nós não encontramos aquela esperança do catarinense em querer uma mudança, né, na forma de governar e administrar. Com isso, que eu acho que você vai lembrar uma coisa que tornou-se notícia no Estado, eu coloquei um telefone vermelho bem na minha bancada do parlamento, onde aquela simbologia do telefone chamou a atenção do governador, porque o telefone vermelho ali na década de 80, ele era utilizado pelo governador para falar com os deputados e para falar com os seus secretários. Quando aquele telefone vermelho tocava, eles já sabiam que era algo sério. E foi muito incrível essa simbologia, porque o governador me ligou logo na outra semana. E aí eu tive a oportunidade, depois de mais de um ano e meio, de poder conversar frente a frente com o governador Carlos Moisés e colocar questões da minha região, questões de Santa Catarina, que eu achava importante, que deveriam ser discutidas no parlamento e executadas pelo governo do estado. E eu acreditei que ali nasceria uma nova forma de se comunicar,
né, com o parlamento, porque eu acredito na democracia. A democracia ela existiu e existe através da representação para justamente trabalharmos as minorias, trabalharmos os desafios da classe empresarial, da classe trabalhadora, que nós possamos levar ali a vida real das pessoas que acontece nas cidades, para justamente produzirmos políticas públicas e elas sendo implementadas pelo governo para melhorar as nossas vidas. Nós discutimos muitas questões aqui do Planalto Norte, e o que eu escuto muito é essa rodovia que vem de Papanduva, Major Vieira até Canoinhas, que há anos para vocês isso aqui é uma lenda. Isso é política pública, que só vai sair do papel se o governador sair do seu gabinete da Casa da Agronômica, do ar-condicionado, e vir conhecer a vida real dessa rodovia, que é importantíssima para a escoação da produção, da riqueza dessa região do Planalto, que precisa de um olhar mais atento do governo do Estado. Nesse sentido, eu dizia para o governador, nós nunca, enquanto homens públicos, gestores, nós vamos deixar de cometer erros. Mas existe uma forma que é possível para você diminuir esses erros. E essa forma é ouvir. É você abrir o seu governo para as pessoas que querem ajudar, sejam elas políticas, sejam elas de classe empresarial, sejam da comunidade, que têm boas ideias e que podem nos apresentar, e a partir dali a gente trazer soluções no nosso tempo, enquanto homem público, para poder ajudar as famílias, porque a nossa grande função é servir. Então, foi um dos meus pedidos para o governador, que ele pudesse abrir o seu governo para conversar com os deputados, mas conversar coisas republicanas, coisas boas, coisas corretas, coisas que pudessem acrescentar na sua gestão, não outras coisas que não sejam essas boas práticas da boa gestão. Vocês conversaram por telefone, mas disso não saiu nenhum fruto produtivo. Pois então, aí foi mais uma vez um pouco a minha frustração, porque eu vim no meu tempo, né, que são os 4 anos que a nossa comunidade nos dá para representar ela no parlamento, eu vim com muitas ideias e muitas coisas boas para apresentar para os catarinenses. Mas, né, infelizmente, é a forma do nosso governador de agir, nós temos que respeitar. 71% dos catarinenses decidiram isso, então nós precisamos entender que isso faz parte do processo democrático. Agora temos que conviver, infelizmente, com esse momento difícil que o Estado está vivendo, de instabilidade de governança, mas que, sem dúvida nenhuma, e ainda num momento extremamente delicado, né, Ednei, que é da pandemia, essa questão da Covid, que tem, infelizmente, feito com que várias famílias percam seus entes queridos, e nós aí com um caso absurdo, frustrante, da compra de 200 respiradores, pagos de maneira antecipada, 33 milhões de reais que nunca tiveram nos cofres públicos. Até abrindo parênteses, a gente está sem máscara, mas é necessário observar que a gente está a 1,5 metro de distância e a gente optou a fazer sem máscara por conta de que você possa entender melhor a nossa fala, né? Os microfones captem melhor o áudio, mas obviamente que assim que a gente encerrar a entrevista, a gente vai recolocar as nossas respectivas máscaras. O senhor está sendo pressionado para mudar seu voto na segunda votação? Não, de forma nenhuma, até porque todos os deputados conhecem a minha convicção. Eu acho que está criando-se muito essa ideia, muito pelo contrário, a relação com os deputados ela continua extremamente sadia, extremamente respeitosa, são questões de convicção mesmo, de posicionamentos, de princípios. Votei com a minha consciência, a consciência das famílias honestas catarinenses. Eu votei sabendo um pouco do direito que a gente conhece e a gente estudou muito o processo no caso dos respiradores, enfim. Agora eu estou muito ansioso para receber a defesa do nosso governador, para poder ver as contradições ou não e aquilo que ele vai colocar, se existia para ele ou não, na sua ótica, a participação nessa compra fraudulenta dos 200 respiradores, onde nunca mais voltaram para os cofres públicos os 33 milhões de reais. Claro que o senhor não vai adiantar que seu voto, pelo que falou agora há pouco, ainda vai ter que analisar, né, a defesa do governador para aí, então, de fato, dar seu voto. Mas, se repetir o mesmo placar da votação passada, precisaria que mais um deputado aderisse à tese de que o governador cometeu crime.
O senhor vê isso como viável? O senhor já vê uma mudança de posicionamento dentro da Assembleia? Ou o senhor acha que a questão política vai falar mais alto? Ou seja, esses 4 deputados que estão a favor do governador mantêm esse voto porque melhoraram a relação, por assim dizer, com o governador? Olha, eu não falo muito de futurologia, né? Na verdade, para as pessoas entenderem como funciona o processo de julgamento, são em 2 fases. A primeira é a admissibilidade do processo, ou seja, 6 julgadores, 5 desembargadores e um deputado, o deputado Laércio, viram indícios de participação e de crime de responsabilidade do governante maior. O segundo momento, você vai precisar de 7 votos, né? O 7º voto é justamente para você afastar definitivamente o governador do estado das suas funções, né? Então, eu, como todo bom julgador, e assim também faz os juízes, faz os desembargadores, nós acreditamos no contraditório, na ampla defesa, ele vai apresentar os seus motivos, e através desses motivos, você pode ou não mudar o seu entendimento. Então, conhecendo todos os julgadores, os 10 julgadores que nós temos nesse tribunal, eu tenho certeza que a consciência, o espírito público dessas pessoas e a responsabilidade, principalmente com as famílias e com o dinheiro do catarinense, é que vai prevalecer. O senhor disse publicamente que incentivou a governadora Daniela Rainer a convidar a Carmen Zanotto para ser secretária de saúde. A Carmen, ela tem um nome que realmente ela não é, obviamente, ninguém é uma unanimidade, mas ela tem uma grande penetração no setor de saúde em todo o estado, né, por todo o trabalho que ela já fez. Ou seja, é um nome muito, muito positivo, né, para essa pasta. Mas ela já havia sido convidada pelo governador Carlos Moisés no ano passado e não aceitou esse convite. O que mudou? Até porque ela está entrando num governo que teoricamente é temporário. E ela deixou o cargo de deputada federal para isso, né? O que vocês estão sabendo que a gente não está sabendo aí, hein? Olha, na verdade, eu acho assim que a nossa governadora, não tenho certeza, que ela tomou 2 atitudes extremamente importantes, né? Porque os contextos também são muito diferentes. Nós estamos vivendo um momento especial, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, que é essa questão da pandemia, e nós precisamos ter pulso firme para ajudar no combate a ela. Eu acho que o histórico do governador Moisés, eu falo agora como gestor, estou falando como deputado, não como julgador. E prefeito como eu fui. O histórico de gestão na área da saúde, para mim, é extremamente desastroso. Se nós formos olhar para trás, lá em março do ano passado, quando ele decretou o lockdown geral para Santa Catarina, onde deixou as nossas famílias, principalmente os trabalhadores, pequenos empresários, extremamente desesperados, com medo do futuro, de fechar os seus negócios, as suas empresas, perder os seus empregos, o lockdown serve como uma forma para você preparar o sistema público de saúde para quando o processo da pandemia ele aumentar e nós termos toda a nossa estrutura hospitalar pronta para receber, né, as pessoas. Isso não foi feito. Pelo contrário, foi feito um monte de lambança, principalmente naquilo que nós estamos discutindo até agora e que Santa Catarina, volta a repetir, está na página policial do Brasil, que é a compra dos 200 respiradores, 33 milhões de reais saíram dos cofres, pagos de maneira antecipada e nunca mais voltou. Então não se preparou o sistema público de saúde para os momentos mais difíceis e críticos que iriam vir. Isso todos os especialistas do mundo já estavam prevendo. Então a atitude da nossa governadora, eu falo como catarinense, de ter colocado uma pessoa como a deputada Carmen Zanotto, que é uma enfermeira com vasta experiência, eu como prefeito também já tive contato com ela. Vou contar uma história muito rápida para você e a todos que estão nos acompanhando aqui pelo portal. Quando eu fui prefeito, vocês todos vão lembrar disso, no final de novembro de 2008, houve a catástrofe natural ali no Médio Vale do Itajaí. Eram enchentes, enxurradas, deslizamentos de morro, famílias que morreram. Então, todo o nosso sistema público de saúde, de infraestrutura, ele foi abalado. As cidades do Médio Vale estavam vivendo um estado de calamidade pública. Tudo fechado por conta de um desastre natural. Naquele momento, a deputada Carmen Zanotto era secretária de Estado. A minha cidade, ela sofria muito porque é uma cidade de referência para mais 4 municípios ali ao redor, na área da saúde.
E nós tínhamos um sistema de saúde montado, infelizmente, não da maneira correta como deveria ser. Nós tínhamos um hospital quase fechando, nós tínhamos um pronto-socorro fora do hospital, nós tínhamos uma estrutura extremamente precária, uma lógica da saúde perversa, aquilo que eu chamava, que não tinha nem condições de atender o morador da minha cidade e ainda referência para mais 4 municípios, conveniada com o governo do estado. Isso eu levei para a deputada, na época, secretária de Estado de Saúde, Carmen Zanotto, mostrei e discutimos o sistema de gestão da minha cidade e regional, e ela, muito competente e de forma bastante eficiente, disse: Laércio, vocês precisam sim, você tem razão, de construirmos uma nova policlínica de referência aqui na cidade. E através dessa atitude, numa calçada, Ednei, numa calçada, na cidade de Timbó, apresentando o projeto para ela, venha na secretaria e nós precisamos o mais rápido possível tirar do papel, porque as pessoas aqui em Timbó estão sofrendo. E hoje está lá uma policlínica bonita na cidade de Timbó, com mais de 30 especialidades médicas, agora sim atendendo toda uma região, um hospital com pronto-socorro, com centro cirúrgico, inclusive com atendimento de UTI adulto e infantil, e hoje a referência para Santa Catarina no atendimento e recebe famílias de Santa Catarina para o tratamento de Covid. Então a minha esperança agora, Ednei, com essa atitude da nossa governadora, é que nós possamos, não importa quanto tempo a governadora vai ficar, mas que nós tenhamos lá alguém que sabe o que está fazendo. E eu tenho muita confiança na ex-secretária de Saúde, Carmen Zanotto, que hoje é a nossa atual secretária, e agradecer ela por ter, num momento difícil, porque o homem público é nesses momentos que ele precisa ter coragem de se colocar à disposição para ajudar Santa Catarina. A Daniela, ela é apoiadora do Jair Bolsonaro, ela é bolsonarista, e ela tem uma postura de seguir o que diz o presidente. O presidente tem criado polêmica, por exemplo, ao defender o tratamento precoce, ao demonizar o lockdown, e a Carmen Zanotto, pelo que eu já ouvi do que ela falou, inclusive no discurso de despedida dela do Congresso, ela tem um alinhamento maior com a ciência, com os médicos que dizem que não existe tratamento precoce, que tem uma análise mais científica da questão. O senhor não acha que pode haver um atrito aí entre elas, ou isso está alinhado já está definido? Bom, essa é uma pergunta que nós teríamos que perguntar para a secretária Carmen Zanotto e para a nossa governadora. Eu acho que nesse momento, né, Ednei, questões ideológicas não devem prevalecer. Né? Eu acho que quando você é um gestor público, você pode ter as suas convicções, porém você tem que ter a humildade e a responsabilidade de ouvir mais pessoas, e quanto mais você ouvir, menos tu vai errar. É isso que eu aprendi enquanto homem público. E eu acho que a governadora, como eu disse para você, como cidadão catarinense, como deputado, eu acredito que ela entrou muito bem nesse seu governo interino, e as mudanças que ela promoveu, tanto na área da saúde como na área de infraestrutura, com o secretário Leodegar Skoski, foram importantes sinais que ela tem um compromisso, mesmo se o tempo dela for apenas de 120 dias, em levar o catarinense uma gestão melhor e que possa, junto com os deputados e com as nossas lideranças empresariais, trabalhadoras, poder compartilhar um governo e demonstrar que, através da união de todos, nós podemos voltar a fazer Santa Catarina ter orgulho do povo que vive e trabalha aqui. O deputado falou sobre a 477 aqui, que é essa rodovia aqui da nossa região, e essa semana teve a aprovação de um projeto na Assembleia que permite que o governo do estado repasse recursos estaduais para o governo federal completar ou concluir obras federais em rodovias. O senhor não acha que há uma contradição, já que a gente tem rodovias com uma situação tão precária quanto a da 477, abrindo, claro, um parênteses de que o governo anunciou um projeto, né, um estudo para fazer a pavimentação completa da rodovia, repavimentar, né, a rodovia, mas é um estudo que só vai ficar pronto lá em novembro, dezembro, a gente não sabe se de fato será colocado em prática. Olha, vou te trazer uma experiência minha pessoal, chegando aqui em Canoinhas. Toco o telefone, eu paro na entrada da cidade, um morador da minha cidade de Timbó, que tem a sua empresa na cidade de Rio do Cedro, uma cidade vizinha à minha, ligando para mim, né, justamente porque os buracos, eles não conseguem entender por que o governo do estado não consegue
fechar os buracos dessa rodovia que já se passaram mais de 4 meses. Está me falando da recapeação ou da revitalização de 37 quilômetros. Aí nós estamos falando de recursos estaduais sendo colocados na 470, que também é uma obra importante e que precisa ser terminada, principalmente para a região não só do Vale do Itajaí, mas para Santa Catarina essa obra é importante. Porém, você tem razão, Ednei, quando você fala que rodovias estaduais, como a minha, do lado da minha casa, o governo do estado não consegue tampar o buraco de maneira rápida, célere e eficiente. Por isso que, de novo, eu achei que a mudança da nossa governadora interina em colocar na pasta da infraestrutura o ex-secretário tem extrema experiência, Leodegar Tiscoski, no comando, sem dúvida nenhuma vai demonstrar uma maior atuação e rapidez também nessas pequenas coisas que é você tapar um buraco. Agora, eu como gestor, como o governador Moisés, o governador do estado, assim eu fiz também como prefeito, eu acho que nós podemos construir parcerias com o governo federal. Olha, presidente Bolsonaro, eu vou usar 200 milhões do nosso recurso estadual dos catarinenses para ajudar a cavar uma rodovia federal que ela é importante. Ela é importante para o meu estado. Porém, nós podemos fazer uma compensação, então. Eu vou dar 200 milhões nosso para podermos acabar a 470, mas eu gostaria muito que o governo federal pudesse devolver esses 200 milhões para alguma outra obra estruturante que o meu estado precisa. Foi assim que eu fiz enquanto prefeito com o governador Colombo. Nós precisamos fazer uma ponte extremamente importante num anel viário do município, onde iria resolver não um problema só da cidade de Timbó, iria resolver um problema estadual que o nascedor aqui na 477, que onde grande parte do fluxo principalmente de cargas pesadas e caminhões, iriam passar no centro de Timbó. Então esse não era um problema do timboense naquele momento, isso era um problema estadual. E esse acordo eu fiz com o governador Colombo de fazermos o investimento inicial municipal na construção dessa ponte, desse anel viário, e acordei com o governador Colombo na época que o valor desses recursos ele iria colocar em outras áreas da minha cidade. E ele cumpriu o acordo. Eu acho que esse é um acordo que o governador Carlos Moisés, se ele voltar para o seu cargo de governador, ou a nossa governadora interina continuar no cargo, eu acho que esse é um acordo que eles poderiam fazer com o presidente da República para que o recurso catarinense, aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, de investir mais de 200 milhões de reais na 470, seja devolvido de outra forma então para o catarinense. Isso é possível fazer. Deputado, para a gente encerrar, vou pedir um exercício de futurologia aí do senhor. Eleições 2022. A onda bolsonarista vai repetir? Quer dizer, Daniela, por exemplo, se continuar no governo, tem boas chances de reeleger. O próprio Carlos Moisés, que pode voltar, né? Muito embora hoje ele seja rechaçado pelo presidente, mas ele foi eleito na onda da chamada nova política, né? Ou o senhor acha que a gente vai ter um retorno de grandes nomes da política estadual, como Raimundo Colombo, Gelson Merizio, Mauro Mariani, tem Jorginho Melo, que hoje é um grande nome nacional, né, porque é senador, e que também está de olho aqui, o senhor também, eu creio que tenha simpatia por ele. Enfim, um pitaco sobre o cenário 2022, na sua opinião. Eu acho que tu pediste para a pessoa errada. Sabes por quê? Porque eu sou uma pessoa entusiasta das boas novidades, do surgimento de novas lideranças. Eu sou fruto disso. Eu cheguei ao parlamento numa onda de uma renovação de 40 deputados e 21 novos. Né? Eu acho que, no meu tempo, enquanto homem público, uma das minhas missões é justamente estar muito conectado com as nossas famílias nessa mudança de postura que ela busca do homem público. A sociedade mudou. E se eu penso dessa maneira, eu, no meu tempo, eu preciso tentar fazer um trabalho e ser útil o máximo possível para que novas pessoas também tenham a vontade de participar da vida pública. Porque temos muitas pessoas boas aí fora que podiam ser ótimos governadores, ótimos deputados, ótimos senadores, ótimos presidentes da República. Mas, infelizmente, o momento que a política brasileira passa, onde as pessoas estão
desanimadas com a classe política. Esse é o meu momento, e nisso eu acredito com convicção, que eu preciso demonstrar que os meus princípios e os meus valores, eles são úteis para a vida pública. E eu preciso ter coragem de fazer o que deve ser feito, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque daí eu dou a oportunidade, Ednei, eu acredito nisso, das pessoas verem a atuação de um parlamentar de maneira diferente e talvez possa encorajá-las a entender que talvez dentro delas está o melhor governador do estado de Santa Catarina para o ano que vem. Eu sou um entusiasta disso. Quem conhece a minha história sabe como é que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que dou um espaço para o surgimento de novas lideranças. Eu vim até Canoinhas conhecer uma nova liderança que surgiu, que é o Romer. E eu faço assim em várias regiões do estado. Eu gosto de ouvir ideias novas, eu gosto de aprender. Agora, isso não é desvalorização pelas pessoas que estão aí, que já se apresentaram, muito pelo contrário, né? Eu acho que a onda que teve em 2018, que levou o nosso governador do estado, 71%, volto a repetir, que acreditaram uma transformação na gestão catarinense com a vinda do governador Moisés, eu acho que elas se decepcionaram, porque colocou uma pessoa lá sem nenhum preparo, que não conhece o estado de Santa Catarina e que, infelizmente, não conseguiu fazer com que essa esperança depositada se transformasse em realizações na vida dela. Então eu acredito sim que o eleitor na próxima eleição, ele vai parar, vai pensar e vai analisar. Sendo pessoas que vêm a primeira vez se apresentar a elas, onde vão ter muito mais responsabilidade de convencer as pessoas, ou aquelas que já estão no nosso cenário político catarinense, mas que entenderão que o eleitor também está mais preparado e vai saber cobrar muito mais do que eles querem fazer por Santa Catarina para os próximos 4 anos. Deputado estadual Laércio Schuster conversando conosco, então, hoje na coluna. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Poxa, Ednei, para mim é uma alegria. Parabéns pela essa ideia do Portal J+. Eu estou muito feliz de estar vindo aqui ao Planalto Norte. Existe em vocês, nas pessoas que acolhem, na forma como vocês nos recebem, algo muito parecido ali com a minha região do Médio Vale do Itajaí. Isso é fruto da nossa colonização alemã, ucraniana, polonesa, e eu me sinto muito bem, me sinto em casa aqui. Parabéns a todos vocês por fazer do Planalto Norte um lugar também especial para se viver. Que domingo, né? Aniversário de Papanduva. Aniversário de Papanduva, eu fiquei sabendo hoje. Então, essa região de vocês vai estar em festa. Então, muito obrigado pelo convite. E também mandar um grande abraço para o vereador Romer, que nós estamos também muito felizes com a atuação dele na Câmara Municipal aqui da cidade. E a gente torce, né, para que Canoinhas possa continuar se tornando esse orgulho aqui do Planalto Norte. Obrigado, até a próxima.